Gente, eu estou animado. Eu estou animado porque nós estamos no tempo do sobrenatural e esse é o ano do sobrenatural da nossa igreja. Gente, eu vim aqui hoje para fazer um estrago. Você está comigo? Você está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem um texto base que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Amém? Glória a Deus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, amém? Gente, esse é o ano do sobrenatural aqui, gente. Esse é o ano do sobrenatural. O tecladista nosso aqui, o Rafael Hayashi, ele falou uma frase que eu quero reproduzir. Gente, o ano do sobrenatural. Por que não aqui? Por que não agora? Por que não agora? Por que não aqui? Sabe, nós temos um Deus sobrenatural. Por isso que nós devemos crer nesse sobrenatural. E qual é o nome desse Deus? Veja, um dia, esse Deus chegou para Moisés e deu a seguinte palavra. Lá em Êxodo capítulo 3. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Em algumas Bíblias hebraicas, esse eu sou o que sou está escrito: eu serei o que serei. Deus se manifesta com diferentes nomes. Se você precisa de paz, Ele diz: eu sou Jeová Shalom. O Senhor é minha paz. Mas eu também me apresento como Deus com o nome de Jeová Shammah, o Deus presente. Ainda me manifesto como Jeová Rafá, o Senhor Deus que cura. Mas uma coisa me intrigou essa semana. De todos esses nomes que poderia e estão associados a Deus, o nome que Jesus escolheu para se referir a Ele foi Pai. Abba, o teu Pai, o teu papai, o nosso papai. Amém? Glória a Deus. E sobre esse Pai, Jesus diz lá em Lucas, capítulo 12, 32, não tenham medo, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai vos dar o reino. Glória a Deus. Estamos no ano do sobrenatural. O Serginho falou aqui na semana passada que o sobrenatural se manifesta através da vinda do reino de Deus e que nós temos que levar esse reino para todos os lugares que nós formos. Amém? Acerca do Pai, ainda em João 17, Jesus disse: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que tu me deste. Amém? Glória a Deus. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que sejam um, como eu e vocês somos um. Gente, eu não sei vocês, mas o que ele falou, a minha natureza divina eu reparto com eles, com aqueles que creem. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Em Marcos 16 e 17, nós acabamos lendo o texto base, onde Jesus já ressurreto disse: e esses sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você acha que isso acabou? Você acha que isso terminou? Você acha que isso acabou, terminou ali? Ele falou, esses sinais seguirão aos que crerem. Aonde estão os que crerem aqui? Aonde estão os que crerem aqui? Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho como não me empolgar com isso. Porque foi o meu Cristo, o teu Cristo que falou. Vai continuar. Vai continuar. Amém? Os sinais virão. Jesus assegurou que o seu reino seria manifesto pela presença desses sinais. Do poder de maravilhas e libertação. E sabe, esse Jesus, ele é tremendo. Um dia, estava passando um cortejo, onde um filho de uma viúva, filho único, havia morrido. E lá em Lucas 7, diz sobre isso, e vai Jesus lá e ressuscita aquele filho único daquela viúva na frente de todo mundo. O que foi aquilo? A palavra diz que todos ficaram atônitos. Vamos ler comigo lá em Lucas 7, de 19 a 23, o que está escrito, o que foi falado. Lucas 7, 19 a 23. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Mas essa fama correu não só para aquelas pessoas que estavam ali. Teve alguém a mais que escutou sobre isso e mandou alguns discípulos fazerem uma pergunta para Jesus. João Batista. João Batista envia os seus discípulos para Jesus com a seguinte frase: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? És tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? Ao que Jesus responde para os discípulos de João Batista: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os cegos vêm, oh aleluia, que oh glória a Deus, que os mortos ressuscitam, e que o evangelho, as boas novas, é anunciado aos pobres. E bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Oh, glória a Deus, que resposta! Que resposta maravilhosa, poderosa. Veja que a pergunta que João Batista fez para ele é: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E ele não respondeu, sim, sou eu que deveria vir. Não, ele não respondeu assim. Ele respondeu assim, ó: ide anunciai a João o que vocês viram e que vocês ouviram. Cegos vêm, galera. Cegos vêm. Cegos vêm, mancos andam, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, oh glória a Deus, leprosos são purificados, e o reino é anunciado. Oh glória a Deus, que resposta mais maravilhosa, que poder sobrenatural, que manifestação forte de Jesus, o Filho de Deus. É como se ele falasse, mano, não precisa esperar outro não, porque aqui está aquele que veio em carne, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Isso basta, amém? Aleluia! Eu quero dizer que isso basta para os tempos atuais, que isso basta para aqueles que têm fome, que isso basta para aqueles que dizem, cara, eu quero te ver, eu quero ter um encontro com você, cara, não passa reto, não passa de mim, eu estou aqui. Para esses isso basta, em nome de Jesus, sabe? Porque esses sinais seguirão aos que crerem, não vai parar. Paulo escreve sobre o Pai e sobre Jesus Cristo, lá em Colossenses, no capítulo 1, 19. Eu queria falar para vocês. Ele diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Oh, aleluia! E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A plenitude habita em Jesus, e ele deu o direito de nós usarmos o seu nome e disse: esses sinais seguirão os que crerem, meu filho. Esses sinais seguirão os que crerem. Oh, glória a Deus. Sabe, na verdade eu percebi que Deus sempre quer nos chacoalhar, sempre quer dar um jeito de trazer os seus enviados, de trazer alguém para nos levar até Ele, para fazer com que experimentemos coisas novas, para nos levar até o caminho. Ainda na semana passada o Serginho aqui falou de uma senhora que ficava no percurso de 4 pontos de ônibus, falando a eles para que eles fossem chamados, para que eles fossem atraídos à presença do Senhor. Deus sempre manda alguém, Deus sempre mostra sinais da sua presença, do sobrenatural em diferentes maneiras. O Serginho falou algumas coisas de Antonina, e eu morei em Antonina por um grande tempo, parece que muitas coisas acontecem em Antonina, e passou um filme na minha cabeça, assim, sobre a cidade de Antonina, sabe, eu gosto de contar histórias, e eu brinco, eu sou um Forrest Gump desse tempo aí, e eu vou contar umas histórias para vocês referente a esse tempo, referente ao sobrenatural, amém? Sabe, eu estava lembrando, naquele tempo em Antonina, como Deus fazia coisas para tentar mostrar que Ele era um Deus vivo e que o sobrenatural dele podia se manifestar. Ele faz isso com você? Aleluia, amém? Sabe, Deus, Ele tentava nos mover, mas como nós éramos duros de coração, gente. Como eu e a minha família, nós éramos duros de coração. Eu me lembrei de algo que uma vez um indiano, o Ravi, uma vez veio aqui em Curitiba e ele falou uma frase. Ele falou uma frase que é bem interessante. Ele falou assim, ó, nós temos que ter um coração voltado e atento para o mover de Deus. E nós temos que calar toda a voz de análise humana que existe na nossa mente, dando uma ordem para que ela se sujeite e não atrapalhe, pois as coisas sobrenaturais não podem ser discernidas e aceitas por uma análise humana e natural. Sabe, gente, você tem que dar uma voz para a sua capacidade de análise humana. Dá uma voz agora aí, fale assim, ó, em nome de Jesus, eu calo toda a voz de análise que vem atrapalhar o meu viver no sobrenatural, em nome de Jesus, amém. O próprio nome diz sobrenatural, não é natural, é sobrenatural. E eu lembrei de uma história, lá em Antonina, nós tínhamos uma empregada, o nome dela era Dona Ernestina, lembrei até o nome dela. Ela ficou com a gente por quase 10 anos, essa senhora, era uma senhora humilde, muito humilde, moradora ali da região, analfabeta, e uma pessoa boníssima. E quando nós precisávamos que fosse comprar algo nas vendas, alguma coisa assim, nós tínhamos que escrever num bilhetinho e dar esse bilhetinho para ela que ela entregasse ao vendedor. Então nós escrevíamos lá, 1 quilo de feijão. Ela ia lá e entregava o vendedor dava, e, enfim, nós tínhamos que fazer isso, porque ela era analfabeta. Em todos os anos que ela viveu conosco, ela nunca leu nada. Nunca leu um bilhete, nunca conseguiu aprender, nunca foi alfabetizada para a leitura, enfim, nunca aconteceu isso com ela. Mas ela conseguia sobrenaturalmente ler um livro de capa preta chamada a Bíblia Sagrada. Não me olhem assim, é com ele, é ele que faz essas coisas. Só que para nós naquela época, aquilo ali era completamente estranho. Então, a princípio, qual foi a reação da minha família? Não, essa mulher está de brincadeira, né? É fake. Não, essa mulher sabe, ela sabe. Conforme foi passando os anos e nós fomos convivendo com ela, nós olhamos assim, rapaz, não é que essa mulher não sabe ler mesmo? Como é que ela lê aquele livro de capa preta? Ela fala que é Deus, mas não, peraí. E, inclusive, a dona Ernestina lia a Bíblia para nós, isso que era o pior.
E a gente ficava assim naquela, né? Só que daí o tempo foi passando e nós tentávamos desesperadamente arrumar alguma resposta natural, plausível, e que fosse aceita por nós. Então daí nós mudamos. Daí, não. E nós já percebemos que ela não lê, mas eu acho que ela não lê por vergonha. Ela não lê por vergonha. Ela fica acanhada. Só que essa mulher não ficava acanhada de ler a Bíblia para nós. Não ficava nada acanhada. Rapaz, aquilo ali foi passando, e nós tentando encontrar uma situação, não sei se você já passou por algo assim, tentar uma forma humana de explicar algo completamente fora da curva. Daí chegou um dia, a gente falou, vamos fazer uma reunião igual, a gente tinha passado quase 10 anos, gente. Vamos fazer uma reunião de família. Pessoal, o esquema é o seguinte, essa dona Ernestina aí, o que acontece com essa mulher, a gente vai ter que admitir, essa mulher, ela tem uma capacidade, ela deve ter um QI de 780, que ela consegue fazer isso, eu não sei, ela é fora da curva. Ela diz que é Deus. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar por aqui mesmo, não vamos tentar explicar, vamos ficar aqui, e nós nos endurecíamos. E Deus vinha com situações diferentes e nós não dávamos o nosso braço a torcer. E toda vez que nós nos endurecíamos mais o tempo corria e mais nós víamos aquela mulher lendo a Bíblia. Agora o Valdir aqui, que é um grande estudioso da Bíblia, imagine alguém chegar e ler para você, Paulo, duro me é recalcitrar contra os aguilhões, e não conseguir ler feijão, não consegui ler sabão, comprar um sabão, não é para te dar um nó, só que o nome disso é sobrenatural. O tempo passou, a dona Ernestina seguiu o seu caminho, nós seguimos o nosso caminho, a dona Ernestina seguiu o seu caminho levando a sua espadinha preta embaixo do braço, e nós seguimos o nosso caminho levando a dureza no nosso coração. Mas ainda assim, Deus era gentil, e Deus queria estar conosco, Deus queria estar ao nosso lado. Até hoje eu não sei como é que nós não nos convertemos depois de 10 anos do lado daquela mulher. Mas nós prosseguimos a nossa dureza. Agora, falando de sobrenatural, porque hoje aqui nós vamos falar de sobrenatural, amém? Imagine a seguinte cena. Você está na igreja e de repente a pastora chega e fala assim, estou tendo uma visão que há anjos nesse lugar, amém? Há anjos nesse lugar que estão com cântaros, que estão com vasos cheios de água, e estarão derramando sobre algumas pessoas para que venha refrigério, para que venha frescor. E de repente você sente um chá no teu ombro, você olha assim, parece pegadinha. Gente do céu, isso aconteceu comigo. Aqui está minha esposa e a minha cunhada que estavam lá e viram essa cena. Gente, simplesmente aconteceu. Não estava chovendo. Aí eu falei assim, a gente olhou, eu olhei assim, eu falei assim, olha, com certeza esses anjos estavam combinando algo. Com certeza eles olharam, estavam confabulando e falaram, olha, aquele caboclinho ali, endurecido, é aquele mesmo, aquele vai ser um deles. Tome água. Em cima. Molhou tudo. Como explicar? No natural, comecei a olhar, procurar. E quando um molha outros? E quando não está chovendo? O que você faz? Procura no natural? Não. Você começa a olhar assim e fala assim, olha, eu acho que tem mais. Ele próprio disse que teria mais, quando ele falou lá, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem coisa maior, tem coisa grande que você não viu, que você não sabe, e é para você, igreja. Alguém aqui? Aleluia! E sabe o que ele me falou, Júnior? Ele me falou assim, e tem mais uma coisa, o Tomé dos tempos modernos. Porque viste, Tomé, creste, mas bem-aventurados são aqueles que tomaram um caldo, que não tomaram um caldo e creram.
em mim. Um dia o profeta veio aqui, o profeta Amaro veio aqui e falou assim, ó, talvez vocês lembrem, esse daí o Senhor pegou um dia, deu um tapão na orelha dele, que ele ficou 3 dias fora dele, quando ele voltou assim, ó, doidinho, perdidinho. Ele estava certo, porque quando Deus te pega, quer de algum jeito ou quer de outro jeito, aí, meu amigo, não tem. Aí você começa a desejar aquele sobrenatural. Você começa a querer viver aquilo. Você começa a querer ter aquilo. Você começa a acreditar que o que ele falou é verdade. E ele falou, esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Sabe, eu sempre trago meu caderninho no culto aqui. Eu sempre fico anotando as impressões proféticas que eu tenho. Eu sempre trago. E no culto passado, eu anotei algumas coisas e de repente quem estava aqui viu que o pastor Marcelo deu a seguinte palavra. Olha, Deus está distribuindo cajados aqui. Quem lembra? Eu falei, aleluia, testificou. Olha, eu tinha anotado isso aqui, onde 2 concordarem, está feito, testificou. Fui até falar para ele, sabe, gente, nós temos que ficar atento ao que os pastores dizem. Nós temos que ficar atento ao que está sendo liberado, sabe? Deus estava pondo cajados nas mãos, e você estava com as suas mãos como? Quando ele falou isso, eu já fiquei espertinho ali, ó, é aqui, é agora, mano, é agora. E daí eu vi Deus, glória a Deus, uma palavra específica para o Paulino quanto a isso também. Gente, quando você vê uma palavra, às vezes específica para outra pessoa, o que você faz? Eu faço assim, eu falo assim, oh Deus, que Deus, isso mesmo, Deus, abençoa o Paulino, Deus, eu sei o nome dele. Ou se for outra pessoa, abençoa ele, Deus, abençoa ele, que ele use isso para o seu reino, que seja uma bênção na vida dele, que ele vá para frente com isso, que ele seja uma bênção com esse cajado. Mas Deus, manda o meu também, Deus. Manda o meu também, Deus, porque eu estou aqui, sabe, você cria, você abençoa e você pega carona no que está sendo liberado para os outros. Quantas vezes os pastores estão aqui ministrando um monte de coisa? Você tem que ser um fominha da presença dele, amém? E daí, com isso, quando você responde dessa forma mais assertiva, você vai formando um ambiente, você vai formando um desejo, uma crença interior, aí vem para o teu lado, meu amigo, minha amiga, vem para o teu lado, daí você chega e você fala assim, está aqui o bicho, está aqui o cajado, é nós, Deus, eu com você, sabe, a palavra diz que Deus mandará sinais de confirmação, Deus mandará sinais dos seus pedidos, Deus mandará confirmações, mas você tem que crer para que isso aconteça. Eu quero contar aqui algumas situações. Deus mandará sinais. Sabe, uma vez eu tive a graça de contemplar o sobrenatural com um amigo meu de uma forma bastante inusitada. Esse amigo meu é oficial da polícia e um mendigo havia entrado na casa da praia dele. E esse mendigo ficou lá hospedado na casa da praia dele, lá por algumas semanas, e havia destruído a casa dele. E ele ele me ligou e falou assim, ó, o seguinte, Gerson, um meliante, né, um meliante lá, estava lá dentro da minha casa, e disse que acabou com a casa, prenderam ele, eu vou lá para vê-lo, mas não queria ir sozinho, queria que você fosse comigo. Eu falei assim, ó, e agora? É já. Vamos, não? Vamos, vou junto. Descemos, fomos lá até a praia, falou, não, vamos lá na praia, vamos ver a casa primeiro. Gente, quando nós chegamos naquela casa, gente, aquela criatura, me perdoe Deus, mas aquele cidadão, ele havia atacado fogo nos móveis da casa. Esse amigo meu tinha algumas bíblias, ele havia rasgado as bíblias, os livros, as coisas que tinham tudo dentro da casa. Ele havia pego fezes, passado nas paredes. Ele destruiu a casa. E nós tentamos limpar, e ali a gente naquele sufoco para limpar a casa, de repente eu vejo que esse amigo meu sumiu. Eu vou atrás dele, olho num terreno baldio, e ele está com um pedaço de pau bem grande, assim, limpando aquele pedaço de pau, assim. Eu falei assim, amado, o que você vai fazer com isso, amado? Ele olhou assim e falou assim para mim, não, eu não vou matar ele. Eu só vou trazer um ensino para ele.
ensina. Fala assim, ele merece, não merece? Eu, ai, Jesus. Aí, gente, eu falei assim, na hora começou, eu falei, Jesus, me ajuda. Começou a vir um monte de versículo, eu falei assim, amado, a palavra não diz assim, a palavra diz para o mal com o bem, amado. A palavra não ensina desse jeito. E fui falando um versículo atrás do outro. E ele foi se acalmando. Não sei como é que veio tanto versículo na minha cabeça. Foi Deus mesmo. Ele foi baixando. Ali jogou aquele pedaço de pau assim no meio do mato. Ai, glória a Deus, falei por dentro. Voltamos para casa, continuamos arrumando. De repente ele vira para mim e fala assim, vamos fechar aqui, vamos lá que eu quero encontrar com aquele humilhante. Eu, ai, Jesus, falei, não vai ser um bom encontro, Jesus, não vai ser um bom encontro. Daí eu falei assim, gente, esse é o momento ideal para o sobrenatural acontecer. Esse é o momento ideal para uma confirmação vindo dos céus. Eu só sei que só deu tempo de fazer uma única oração antes de sair para ir até aquela cadeia. A oração foi a seguinte, eu falei assim, Deus, se eu sou seu servo, se eu tenho algum crédito diante de ti, solta aquele homem agora. Eles não podem se encontrar. Fechamos a casa, entramos dentro do carro, seguimos até a delegacia. Quando chegou lá na delegacia, ele já chegou lá, né, mostrando as credenciais, falando, olha, eu sou oficial da polícia, sou o proprietário da casa tal, onde aquele meliante estava lá e destruiu a casa, e eu vim aqui porque eu quero falar com esse meliante. O delegado olhou, arregalou os olhos e falou, mas nós soltamos ele há meia hora atrás? Aí, gente, daí ele, como assim soltaram ele? Não, é que deu uma lotação aqui, e nós soltamos ele, faz meia hora atrás. Aí ele, mas como é que solta o meliante? Eu vou ter que te ensinar a trabalhar. Gente, virou um fervo virou aquilo ali, e eu lá assim, quando ele falou assim, nós soltamos ele há meia hora atrás, eu falei assim, é fogo, é glória, aqui tem sapatinho de fogo, esse é o Deus que responde. Eu falando por dentro, é você, é glória, cara, é você, é o cara. Eu assim, mas não podia falar isso verbalmente, teve que ser por dentro. Disfarce, disfarce. E ele brabo, brigando com o delegado, e ele virava para mim e falava assim, você não acha um absurdo um delegado soltar um meliante que nem isso? Virar para mim, eu, não é legal. Aí ele falou assim, pô, como é que pode? Você não acha? Eu, não dá, né? Eu falei assim, aí não dá. Eu falei assim, e também acho que é meio estranho ele soltar. Eu achei anormal, não é normal. É sobrenatural, meu filho. É sobrenatural. Porque Ele é o Rei da Glória, amém? Esse é o nosso Deus. E no meio dessa situação, daquele caos, nós voltamos para Curitiba, já era noite, situação ruim, com aquelas memórias, aquelas coisas que a gente tinha vivido naquela casa, naquela cadeia, e de repente eu falei para ele assim, amado, vamos orar. 8 e pouco da noite, subindo, em direção à serra do mar, começamos a orar, e daí falei assim, amado, você vai ter que liberar perdão para aquele cidadão. Eu também, vamos orar por ele. Nós começamos a orar a Deus. Nós perdoamos aquele homem, perdoamos porque aquele homem se equivocou. Nós perdoamos porque aquele homem fez o que não era certo. Nós liberamos a vida dele, porque nós queremos nos sentir leves, livres, nessa situação difícil, nessa situação tão ruim. Oh Deus, nós liberamos, nós dizemos, vem, nos ajuda. Começamos a invocar, a adorar o nome de Deus, e adorá-lo, e a invocá-lo. Foi quando algo entrou no carro. Sabe quando a presença de Deus se manifesta, que você fica todo arrepiado, que vem aquele... Gente, nós começamos a adorar, louvar. Um êxtase começou a vir, e de repente nós ficamos embriagados com o Espírito Santo.
Desculpe aí, eu estou lembrando. Dentro daquele carro. E não dava mais para dirigir. Aí, ele falou, eu vou encostar, cara. Não estou conseguindo mais dirigir. Era um breu no meio da Serra do Mar lá. Ele encostou. Ele saiu do carro. Aleluia, Deus, aleluia, naquela escuridão. Eu fui sair do carro. Eu estava completamente embriagado com o Espírito Santo. Eu caí no meio do mato, que minhas pernas não funcionavam. Em êxtase, adorando aquele que venceu, adorando aquele que é por nós, adorando aquele que vem para guardar o seu povo, aquele que perdoa, aquele que ajuda. E ali a gente adorando, quando de repente eu olhei um arco-íris naquele céu escuro, gente. Neon, magnífico, lindo. Eu falei, amado, o arco-íris. Ele falou assim, pois eu estou vendo, glórias ao Senhor. Eu falei, glória! Gente, foi um fervo, daí que nós adoramos, que nós pulamos, que nós celebramos a presença dEle, e voltamos para Curitiba, e foi uma maravilha. Depois de muitos dias, eu chego diante do Senhor, ainda em êxtase por aquela visão, e falei para o Senhor assim, ó Pai, a gente viu o teu sobrenatural. Aquele arco-íris à noite, Pai, o que era aquilo? A gente viu o teu sobrenatural. Mas, Pai, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que o arco-íris é um sinal de aliança entre ti e os homens. Isso está lá em Gênesis 9. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez que ele é uma aliança, então por que o arco-íris só aparece parcialmente e não completo como uma aliança? Ele me respondeu. Ele falou assim, porque metade eu coloco, a outra metade você põe. E assim o elo fica completo. Oh, glória a Deus, uma salva de palmas para ele aí, cara. Deus poderoso. Pegue um anelzinho teu aí. Pega um anelzinho teu, os que quiserem. Levante e fale assim, ó, está aqui, Deus. Está aqui a minha metade, Deus. Deus poderoso. Deus, eu te invoco, Deus. Deus, eu te quero, Deus. Deus, eu acredito em ti, Deus. Deus, você é a minha sorte, você é o meu escape, você é a minha alegria, você é o meu aba. E a você eu coloco a outra metade, Deus. Completa isso, Deus, completa isso. Nós nos tornamos um, Deus. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, gente, o elo fica completo quando você põe a sua metade diante dele. Só que ele não parou aí. Ele falou, lembra, esses sinais seguirão aos que crerem. Você está aí? Eu tô. Olha, quando desejamos ver o sobrenatural manifesto em nossas vidas, nós precisamos ter fome por esse sobrenatural. E nós devemos entender que quem tem fome, come até pelas bordas. Amém? Ninguém que esteja satisfeito vai querer se alimentar diante de uma mesa farta. Ninguém que esteja distraído vai sequer notar uma mesa colocada. Mas aquele que está com fome, ele vai notar tudo. Aleluia! Aquele que tem fome de Deus vai notar os sinais da presença dele, ele passando, amém? Glória a Deus. Você tem que ser muito fominha, você tem que buscar a Deus com muita expectativa, Você tem que olhar para o que os pastores, para o que as autoridades estão falando, e você tem que ficar ligado, e você tem que falar, eu quero viver isso. Você tem que fazer isso. Sabe, Deus enviará os profetas. Amém? Deus enviará os profetas, mas você precisa ouvi-los. E eu não vou chegar diante dos profetas de mão vazias, de mão abanando. Sabe, Gideão,
um dia um enviado de Deus aparece para Gideão. Era uma situação dificílima que Israel estava vivendo naquela época, invadida pelos midianitas, escondendo os alimentos. E esse enviado de Deus aparece para Gideão, e Gideão olha para ele e fala assim: espera, eu vou ali preparar um cabrito e alguns pães para você, fica aqui. Imagina o que era preparar um cabrito e alguns pães numa situação de escassez. Ele vai lá, prepara, traz, o enviado de Deus fala: põe ali naquela pedra. Gideão põe naquela pedra, ele pega o cajado e é consumido em fogo. E Gideão fala assim: ai de mim, porque o anjo de Deus estava na minha frente. Ele não foi de mãos abanando. Quando o profeta Amaro, acabei de falar dele aqui, nós gostamos muito dele. Quando ele veio aqui, eu falei assim: esse homem não vai embora sem eu fazer algo por ele. Eu vou ofertar segundo as minhas possibilidades na vida dele, mas alguma coisa ele leva. Quando o Danduque veio aqui, eu olhei para minha esposa, Kátia, e falei assim: eu quero dar um cordeiro para o Danduque. Ela: um cordeiro para o Danduque? Pô, o cara mora lá nos Estados Unidos, vai voltar com uma ovelha embaixo do braço. Eu falei: eu quero dar um cordeiro para o Danduque. Eu quero dar um cordeiro igual o povo de Israel, na época da Páscoa, trocava cordeiros entre si, ofereciam um para os outros. Eu quero dar um cordeiro para ele. E eu já sei, o LX, quanto custa um cordeiro? Tanto. Tá aqui, Danduque, leva o teu cordeiro, homem. Leva o teu cordeiro. Ele é uma autoridade. Sabe, você pode honrar de várias formas. Dá um café. Ora pela pessoa. Dá uma palavra de apoio. Reconhece. Reconhece quem está aqui, quem está aqui. Os caras estão dando o máximo por nós. Reconhece. Abençoa, abençoa também. O pastor gosta ali, né, daquelas costelas, gosta de pudim de leite. Dá um pudim de leite para o pastor, rapaz. Fica a dica. Honre de alguma forma, mas não volte de mão vazia. E se mova ao que tem sido falado. E aqui agora eu quero contar outra história. Falei que hoje eu ia contar um monte de história, amém? Um dia, isso que eu estou aqui, chega um rapaz e fala para mim assim: olha, eu estava aqui e tal, durante um certo momento, e eu vi uma bandeira da França atrás de você. Uma bandeira da França? Nossa, amém, guardei aquilo. De repente, passa um pouco de tempo, vem uma segunda pessoa e diz: olha, eu sonhei, né, Kátia? Ouviu novamente uma bandeira da França com vocês. Aí chega uma outra pessoa e nos dá uma torre Eiffel de presente. Gente, eu vou lá, chego, ligo para a Kátia e falo: Kátia, eu acabei de comprar 1.000 euros. Ela: mas por quê? Por quê? Porque a França nos espera, Kátia. Aí eu falei assim: mon amour, je voudrais aller avec toi. Eu quero ir com você, meu amor. Eu quero ir com você, relaxa. Fique atento, porque a França está logo ali, gente. Alguém aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Você tem que estar atento, é tempo do sobrenatural. Sabe, Deus me constrangiu com um texto de Saul essa semana. Deus chegou e após eu ler um texto de Saul, ele colocou assim no meu coração. Saul era um jovem de família humilde. E certa vez, o seu pai perdeu algumas mulas. Saul, como era alguém obediente e responsável, ele imediatamente saiu atrás dessas mulas dos seus pais. Até porque essas mulas eram responsáveis, eram muito importantes para a sobrevivência deles enquanto família. Tendo procurado, muito procurado, não as acharam. Então o moço que estava junto com Saul falou assim: olha, vamos até um profeta. Vamos até um profeta, ali tem um profeta chamado Samuel. Quem sabe esse profeta não nos orienta aonde estão essas mulas. Eles vão lá, chegam diante do profeta, presenteiam o profeta. E sabe o que acontece? Eles chegam procurando uma mula. E o profeta chega e fala assim: o Senhor te ungiu para ser o rei de Israel.
Às vezes você perdeu algo, você vai sair para procurar algo que você acha que tem um valor imenso. E Deus vem com algo de um valor ainda muito maior ainda e chega assim, ó. Sabe aquilo ali que você está procurando? Quero dizer que você vai ser rei. 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 Eu falei, meu Deus. Sabe o que significa isso? Até escrevi uma frase. Ele perdeu o que tanto buscava, mas acabou encontrando um reino com que nunca sequer sonhara. Às vezes, um grande homem se levantará a partir de um pequeno e modesto começo. E um grande evento surgirá de uma pequena ocorrência. Alguém está aqui? Aleluia. Saul foi fiel no pouco e foi colocado sobre o muito. Não por obra do acaso, mas por obra e graça de um Deus que tudo vê. Eu falei assim, ô glória! Novamente, os nossos pastores têm velado por nós. Vamos ver o que está sendo falado. Vamos estar abertos. Amém? A fome vai atrair o favor de Deus. Ela vai atrair o favor de Deus. E eu sei aqui que nessa igreja tem muitos esfomeados aí. Tem muitos esfomeados aqui. Cadê os esfomeados aí? Cadê os esfomeados? Tem muitos esfomeados aqui. Muito esfomeado pela presença de Deus. E eu quero contar um testemunho. Há poucos dias, eu fiquei com vontade de comprar livros sobre avivamento. Eu fui lá e comprei 5 de uma vez. Quando os livros começaram a chegar, a Kátia via que toda hora tinha um entregador lá em casa, e era mais um livro, mais um livro, mais um livro. Ela falou assim, mãe, mas será que não está um pouco exagerado? Não, assim, exagerado, são só 5 livros. Não tem exagero nenhum. E comecei a ler aqueles livros, ler, e é isso. De repente vem o pastor Marcelo e publica na internet a indicação de 2 livros. Eu, como não sou lerdo, fui lá e falei, agora não vão ser 5 livros, Kátia, vão ser 7. Comprei na hora aqueles livros. Comprei ainda um 8º. Queria falar rapidamente a descoberta do nosso pastor, amigo Marcelo Barbosa. Uma bênção, gente. E tem ali uma salva de palmas para o pastor, gente. Oh, glória a Deus. Eu queria falar daqui de um outro, também indicação do pastor, que não é bobo nem nada. Histórias inéditas de Azusa. Azusa Street. Gente do céu. Eu te falei já isso. Obrigado, cara. Obrigado. Comprei esse livro. Comecei a ler esse livro de trás para frente, porque eu estava tão desesperado que eu já tinha lido 5 livros de avivamento. Eu falei, eu quero saber o final. Comecei a ler de trás para frente. E comecei a ler, desesperado com esse livro. E ali, esse livro ele fala de um avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, na rua Azusa Street, onde moveres, onde a manifestação de Deus, o sobrenatural, curas, as maravilhas aconteceram poderosamente. O sobrenatural era liberado de forma poderosa naquele lugar. E uma das pessoas com grande participação era o pastor William Seymour. William Seymour, um homem negro, cego de um olho, mas com grande vontade de buscar a Deus. Um homem tocha. Seymour ele viveu em uma época que os negros não podiam entrar em certas igrejas. Eles sofriam discriminação, eles eram segregados. E Seymour ouvia a pregação de... Seymour ouvia a pregação de certos pregadores do lado de fora das igrejas. Às vezes espiando pelas frestas das portas fechadas. Mas ele não estava nem aí. Ele queria Deus. E Deus veio nele. Às vezes você pode estar ouvindo situações, você pode estar em situações com as portas fechadas.
situações em que você está colocado para fora, não tem importância. Você terá de Deus, porque Ele te encontra lá fora, como encontrou William Seymour, amém? Sabe, esse livro mexeu muito comigo, muito, muito, eu fiquei maluco com esse livro. E quando eu estava lendo esse livro, eu tive uma série de experiências com ele. E aconteceu que uma dessas experiências envolve um casal aqui da igreja, que é um casal bem tocha, bem desesperado pela presença de Deus. Eu vou chamar eles de casal, deixa eu inventar o nome aqui, Girassol. Eles sempre são como um girassol se voltando para buscar a luz de Jesus. Esse casal é uma bênção. E sempre convive com a gente aqui. E eu vou explicar esse tipo de situação porque eu quero dizer que quando você tem desejo pelo sobrenatural, você come até pelas bordas. Sabe, eu estava lendo esse livro, vou dar um pequeno spoiler desse livro, eu estava lendo esse livro em determinado momento, porque eu pulei para um lado, pulei para o outro, não li em sequência, fui ler agora em sequência. O pastor William Seymour começa a orar por um lugar maior, porque já não comportava mais gente o trabalho, e ele desesperado por ter um lugar maior, mas ele não tinha recursos. E de repente, ele começa a orar para Deus, e Deus fala para ele assim, ó, após o culto, sai, pega o bonde e vai para a direção que eu te mandar e só desce quando eu te falar. Mas isso era uma situação difícil para ele fazer, porque os negros eram segregados, eles não podiam se deslocar a partir de certos horários. Eles eram proibidos de se deslocar. E ele vai contra a lei, ele pega aquele bonde e vai se dirigindo para um determinado lugar, quando o Senhor colocou no coração dele, desce. Ele desce, começa a andar perto de apartamentos, por dentro de apartamentos, e sente que deveria bater numa determinada porta. Ele vai e bate naquela porta. Quando ele está batendo naquela porta, uma mocinha de 17 anos está lá dentro com outras mulheres, orando pelo quê? Por avivamento. Elas se assustam, alguém batendo na porta, era muito tarde da noite, mas ela vai lá, abre a porta. Quando ela abre a porta, o William Seymour faz a seguinte pergunta: vocês estão orando por avivamento, certo? Elas falam, sim, estamos orando por avivamento. Pois eu sou o homem que Deus levantou para trazer as palavras, esses avivamentos para vocês. Oh, cara! Eu quando olhei aquilo ali, eu falei, uau, que resposta, William Seymour. Esse William Seymour tinha café no bullying, que coisa maravilhosa, que resposta poderosa. Eu falei assim, eu quero esse avivamento. Eu quero esse avivamento, eu quero esse avivamento. Eu quero bater nessa porta, eu quero esse avivamento. Eu preciso viver isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. De repente, eu tenho uma visão. A visão daquele homem batendo a porta. E eu do lado, batendo na porta também. Quero que abra, quero que abra, quero que abra. De repente eu entrava dentro daquele homem, saía daquele homem, entrava dentro daquele homem, saía daquele homem. E ali a gente batendo na porta. Quando eu olho para o lado, tem mais alguém batendo na porta. Eu olho, é a irmã Solzinho batendo na porta. O que a irmã Solzinho está fazendo aqui batendo nessa porta? De repente, voltei. Fiquei intrigado com aquilo ali. Voltei e falei, meu Deus, o que ela estava fazendo ali, gente, do nada? Como que ela apareceu ali? Comecei a perguntar por Deus. E veio a resposta. Os esfomeados por Deus não perdem nada. Eles comem pelas bordas, até nas experiências sobrenaturais dos outros. Gente, eu fiquei intrigado com aquilo. Aí eu cheguei, fui lá e falei para Kátia, eu tive uma experiência com esse livro. Você não acredita, Kátia? Eu estava batendo na porta junto com o William Seymour e você não acredita quem aparece batendo na porta do lado. Reticências, ela... É mesmo, que coisa! Mas ela ama a presença de Deus. Que coisa mesmo. Ela invadiu,
Ela invadiu a minha visão. É uma esfomeada mesmo da presença de Deus, Kátia. Eu não falei nada para eles, eu fiquei quieto, fiquei discernindo tudo aquilo, fiquei lá. O tempo passou e eu continuei lendo aquele livro. Lendo o livro. Quando eu cheguei num determinado capítulo, que o autor começa a falar que ele lá em Azusa Street, ele se escondia no forro da igreja. Ele ia para o forro da igreja para ele ter o tempo pessoal dele com o Senhor, para ter a sua privacidade. E ele conta de 2 vezes que ele viu Jesus. Uma dessas vezes, ele estava nesse forro com uma lanterna. E a lanterna daí está apagada. De repente ele vê uma luz muito forte vindo, iluminou aquele forro inteiro. Ele olhou, ele viu o manto e pôde ver as sandálias. Ele não conseguia ver mais nada, mas quando ele viu o manto e as sandálias, era ele. Ele sabia que era ele. Eu, quando olhei aquilo, eu falei, Deus, eu quero ver Jesus. Eu nunca tive uma experiência igual a essa, eu quero isso, Deus, eu quero senti-lo, eu quero ter uma experiência dessa. Eu fiquei maluco, eu pegava esse livro aqui, eu rolava, colocava no rosto, falava, Deus, eu quero. Eu fico desesperado, maluco. Eu estava ali naquela busca intensa, clamando, eu quero vê-lo, quero ter uma experiência assim com ele. Quando de repente eu tive uma visão, e a visão dizia, essa experiência vai ser vivida. Fala para a irmã Solzinho que ela verá Jesus, que ela me verá. Fala para o irmão Sozinho que ela me verá. Eu, não. Sabe aquela musiquinha? Meu pai, eu falei, de novo. Sabe aquela figurinha que de vez em quando você recebe no WhatsApp, que é o Homer Simpson com a mão assim, cara? Eu falei, pô, mas de novo. Mas Sozinho vai vivenciar isso. Eu fiquei, cara do céu. E agora o que eu faço com uma informação dessa? Uma coisa é você ter uma experiência. Uma coisa é Deus falar isso para você. Você vai me ver. Você vai ter uma experiência comigo. Eu vou me manifestar a você. Outra coisa é você ter que falar isso para outra pessoa que vai acontecer isso. Precisa de coragem, mas como ela é uma menina tocha, eu me enchi de coragem, isso facilitou muito. Eu falei assim, você vai ter uma experiência com Jesus. Você vai ver Jesus. Foi agora isso, gente. Sabe o que aconteceu? Umas semanas depois vem ela nos contaram que ela havia tido uma experiência com Jesus. Jesus veio até ela. Aqui, gente. Daqui. Gente, isso não tem para comprar em supermercado. Isso não tem para comprar para o supermercado. Sabe? Foi difícil falar para ela aquilo. Eu falei para Deus, eu não vou temer. Porque se eu me equivocar, eu vou me equivocar por amor. Mas eu acho que ela merece saber uma coisa dessa. Porque é muito maravilhoso, gente. É maravilhoso demais, porque Ele é o Rei da Glória. Eu queria que os músicos viessem. Sabe? Ter fome pelo sobrenatural faz você comer pelas bordas, igual a Solzinho comeu. Agora você quer saber qual a experiência que a Solzinho teve? Quer saber? Pergunta para Solzinho, descobre ela aí. Deus é bom, gente. Deus é bom. Eu vou concluir. Just a minute. I will put on the mute.
Deus tem sido gracioso em trazer sonhos e visões. Isso é para a igreja, não é para um. Mas como o Levi falou, isso é para a igreja, porque isso é o sobrenatural. Ana, não sei se você me permite contar aquele teu testemunho do véu. Agora peguei ela assim ao vivo, ela não vai negar, né, gente? Tive uma experiência, uma visão com a pastora Ana um tempo desses. E a visão era que a Ana, ela ia chegar num nível que ela ia olhar, ela não ia mais se reconhecer. A identidade dela, o que ela era, ia se tornar uma sombra perante quem ela era. E que a Ana ia conseguir ver o que estava atrás do véu, pela fome dela. Na visão eu vi a Ana, ela empurrava águas de cachoeiras e ela não se molhava. E ela chegava diante de um véu cristalino, parecia uma constelação, gente. Eu nunca vi um negócio daquele. Ela, curiosa, alegre, puxava aquele véu para ver o que estava atrás do véu, e eu voltei. Deus está querendo fazer com que muitos de nós tenhamos muitas experiências. Deus está querendo nos levar além. Como que responderemos à presença do amado? Como que nós nos colocaremos diante dele? Oh, vem, sobrenatural, vem. Para concluir, gente. Sabe, um dia desse eu fiquei intrigado com um versículo. Foi agora, semana passada. Marcos capítulo 9. Onde João, discípulo de Jesus, chega para Jesus e fala: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. E eu li esse versículo de Marcos 9 e falei: como assim? Alguém expulsando o demônio em Marcos 9? Como assim? Como? Os discípulos só receberam esse comissionamento em Marcos 16, quando Jesus havia, depois de haver ele ressuscitado, quando ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Como alguém em Marcos 9 já estava fazendo isso com o nome de Jesus? Deus falou. Sabe o que ele me falou? É que esse homem creu e entendeu que o poder estava no nome de Jesus. E que quando ele usasse esse nome, eu, Jesus, estaria presente, estaria sendo representado e me colocaria ali. Ainda que muito antes dos apóstolos, teve um fominha que cortou a vez dos apóstolos e estava fazendo um fervo com o nome de Jesus. E sabe o que Jesus disse? Não o impeças. Aleluia! Não o impeças. Deus quer que você faça um fervo com o nome dele. Deus quer que você faça um fervo com esses sinais. Vou ficar de pé, gente, porque esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Onde estão os que crerem aqui? Vamos pedir por esses sinais. Começa a adorar.